Eu quero aqui iniciar a nossa live hoje agradecendo o Malco, né? O Malco, eu, o Júlio e o Antônio Carlos estamos fazendo aqui regularmente, uma vez por semana, uma live com alguns companheiros, alguns amigos. E hoje a gente fica muito satisfeito e muito feliz de ter você aqui com a gente. A gente sabe do seu histórico, da sua vida, e principalmente do que você representa na academia, inclusive, professor e cientista político. E a gente vive hoje um momento, igual a gente estava falando agora mesmo fora do ar, um momento onde a política, onde os acontecimentos políticos têm sido cada dia mais visto, talvez. Eu acho que talvez seja essa, você vai poder falar um pouco mais para nós, mas hoje, em função das redes sociais, em função da internet, em função dos meios de comunicação, né, muito mais acessível, a gente tem acesso, as pessoas têm acesso, e hoje, então, para quem já está chegando aí, nós estamos com o Malco Camargos, que é um cientista político, que vai falar um pouco da conjuntura política hoje, nós vamos discutir um pouco aqui. Estamos também com o Júlio, e na sequência estaremos com o Antônio Carlos aqui também, junto com a gente. Mas então é isso, vou passar para o Júlio, ele cumprimentar, viu, Marcos? Que aí a gente vai ganhando pessoas aqui também, ao vivo. Boa noite, Júlio. Ô, professor Carlão, boa noite. Malco, boa noite. É uma alegria, né, tá mais uma live aí participando, a gente junto, e hoje com o Malcolm, que é um cientista político, um dos mais renomados aí no Brasil, né? Ele é modesto, mas ele tem larga experiência aí em fazer análise de conjuntura, principalmente nesse momento político que a gente está vivendo, né? Eu também sou professor, né? Sou especialista em filosofia, sou pedagogo, e assim, mas eu realmente, com meus 41 anos de idade, eu nunca vi um momento político tão conturbado igual a gente está vivendo hoje, e o Malco vai poder nos ajudar a entender melhor como que a gente está vivendo essa questão nacional, uma família que governa o Brasil e essa questão estadual, questão municipal, fazer essas ilações, essas variações com a gente, mas eu acho que vai ser uma conversa muito enriquecedora aí. Pois é. Então vamos lá, o Malco, vou passar aí para você dar boa noite aí, e a gente começar te agradecendo, inclusive, por estar conosco aí. Ok. É um prazer falar com vocês. Eu acho que esse espaço da pandemia nos permite uma reflexão em relação a muita coisa que acontece, e eu tenho feito um esforço para estar próximo de iniciativas igual que estou propondo hoje. Formação de uma base, de uma conversa com as pessoas, para que a gente possa sair desse momento que estamos vivendo, que é tão difícil para cada um de nós, frente à ameaça em relação à vida, à ameaça em relação ao trabalho, ameaça até da fome para algumas pessoas, e a gente possa, a partir dessa experiência, a princípio negativa, mas que a gente possa extrair coisas positivas. E uma das contribuições que eu tenho tentado fazer é reservar na minha agenda um espaço qual essa de vocês, que a gente possa levar uma mensagem, então, de mais clareza em relação ao que está acontecendo, não só na política, mas também na vida, para que a gente possa sair mais forte dessa experiência que estamos vivendo neste momento. Então, é um prazer estar aqui conversando com os seus seguidores. Antes da gente falar, então, desse momento que a gente vive político, de pandemia, eu queria só que você dissesse para a gente, eu sei que você é da área da ciência política, é professor, fala um pouquinho aí da sua... Eu sei que você também mexe com pesquisa eleitoral, mas fala para a gente aí um pouco disso, só para as pessoas que estão também nos assistindo e que vão nos assistir depois, saber com quem que a gente está falando, se ainda não te conhece. Bom, então, meu nome é Malco Camargos, eu sou graduado em Ciências Sociais, sou mestre em Ciência Política, sou doutor em Ciência Política, sou professor universitário, sou palestrante na área de política para várias organizações, consultor de várias organizações, sou diretor de uma empresa de pesquisa de opinião pública e estratégia, no qual a gente cuida do posicionamento de candidatos de organizações,
Sou comentarista da Rádio Itatiaia, na época da eleição, comentários para a Rede Globo. E é isso. Eu, pai de 3 meninos, 2 meninos e uma menina, cidadão, eleitor e com enorme carinho por Betinho. E corredor, né? Corredor. Maratonista. Te conheci em Betim, inclusive. Um enorme carinho de verdade por Betim, é verdade. Olha, Mal, então vamos lá. Antônio Carlos talvez seria a pessoa que tem feito isso assim, com mais maestria. Mas eu vou aqui hoje fazer, então, o papel que ele fazia antes. Eu queria te iniciar dizendo o seguinte. Fala-se por aí, a gente ouve todo dia, que o Brasil vinha melhorando nos últimos meses. E que a pandemia atrapalhou o governo Bolsonaro. Eu não tenho essa impressão. Eu acho até que isso destoa do que a gente viveu em tempos do governo Lula, por exemplo, e do primeiro governo Dilma, onde sim a gente tinha uma vida melhor, os mais pobres, as pessoas da periferia, tinham muito mais condições. Eu não consigo ver essa melhora que as pessoas diziam. No meu ponto de vista, tentar amenizar a situação ruim que o Brasil vive, com um governo ruim que não está ligado com a questão científica, que não tem, que não trata a pandemia conforme a maioria dos países tem tratado, que é levando a ciência, né, debaixo do braço e falando assim, e traçando metas assim, apesar de que a gente, ainda bem que tem governadores e prefeitos, independente de questões partidárias, ideológicas, que têm feito isso, e isso, de certa forma, deixa a gente mais satisfeito, mas do governo federal a gente não tem visto isso. Qual é a sua impressão disso que eu falei aqui? Estava melhorando, não estava? Piorar, acho que vai muito, né, depois da pandemia. Né? Mas e aí? O que você tem a me dizer um pouco disso? É importante a gente pensar o histórico do governo Bolsonaro de 1º de janeiro de 2019, né, no primeiro dia de governo, até agora. O governo tinha uma expectativa alta de fazer uma transformação na política, na economia e, principalmente, na ética e combate à corrupção, que foi a sua principal bandeira durante a campanha eleitoral. Acontece que, logo no início, o governo Bolsonaro foi sendo refém dos seus próprios erros ou dos seus próprios compromissos. Tinha-se uma grande aposta que, com a reforma da Previdência, ele teria condições de, a partir daí, dar um salto no crescimento econômico. E dado que isso é verdade, né, se no primeiro 1 ano e meio de governo, 1 ano e 4 meses, não houve um grande escândalo de corrupção, a princípio não tem a desculpa de não ter recurso suficiente para a implementação de boas políticas públicas. O que aconteceu, mesmo antes da pandemia, é que o governo não vem conseguindo dar o resultado esperado ou prometido durante a campanha. Uma transformação na vida das pessoas. Os brasileiros, ao contrário de outros cidadãos de outros países do mundo, concordaram em fazer sacrifícios e abrir mãos de direitos com a reforma da Previdência, apostando num futuro melhor. E, mesmo a aprovação da reforma, não houve grandes ganhos para o cidadão brasileiro. Na verdade, a vida continua muito difícil. E na pandemia, quando ela chega, e ela exige de nós mais sacrifícios ainda, e exige um esforço do governo para ignorar esse sacrifício, os sinais dados pelo Executivo são muito distintos do que as pessoas esperam. Enquanto toda a mídia, todas as organizações internacionais não pedem que a gente faça um sacrifício e cumpra um isolamento, o presidente vai na direção oposta de tentar mostrar que essa pandemia não é de fato relevante assim. E acaba que hoje, por exemplo, né, nessa data,
O Brasil é o terceiro país com mais mortes no mundo. Nós acabamos de ultrapassar a China em número de mortos na data de hoje, o que mostra que essa gripezinha tem atacado ferozmente a nossa população, ferozmente a nossa vida e ferozmente o nosso futuro. Então era necessário que o Executivo tivesse comprometido com isso, e não é o sinal que nós temos recebido. Qual é a consequência, então, Carlão, Júlio e nossos ouvintes? Será a deteriorização da popularidade do presidente. O presidente está acuado pelos erros das decisões tomadas num passado muito recente, quando ele deixa de lado o combate à pandemia e vai defender a necessidade de resgate da economia, as reformas. O preço a pagar pelo presidente será alto e, por consequência, nós também, brasileiros, pagaremos um preço alto ao ter um presidente cada vez mais impopular e com mais dificuldade de implementar políticas públicas. Pois é. Júlio, quer Mal, como que você vê a questão do Olavo de Carvalho, as influências dele, as teorias dele? Como é que isso, de certa forma, ainda interfere no governo Bolsonaro? É base, né, as teorias do Olavo de Carvalho, elas ainda norteiam esse governo, de uma certa forma, ou não? Ô, Júlio, ótima a sua pergunta, porque o que está acontecendo com o Bolsonaro é um isolamento. Ele está perdendo parte da sua popularidade, está perdendo aquele eleitor que tinha a corrupção como justificativa de voto nele, o combate à corrupção. Esse eleitor foi embora com o Moro. Ele está perdendo a direita, que esperava uma economia mais bem ajustada e focada em princípios liberais. O governo Bolsonaro transita entre um lado e outro em relação ao liberalismo. Ele tem enfiado, então, o seu patrimônio tem sido exatamente o grupo ideológico, exatamente o que prega Olavo de Carvalho. Vale muito a pena ler Olavo de Carvalho para entender como Bolsonaro e seus pensam. Quem tiver a oportunidade de ler os livros de Olavo de Carvalho, são 2 livros, na verdade são coletâneas de artigos do jornal, fica claro o temor que ele tem pelo comunismo, a imagem fantasiosa de um inimigo como se fosse real, perverso e bem organizado, que toma todas as ações para poder deslegitimar, tirar o poder do presidente. Um equívoco, um engano, um erro sem tamanho. Ler Olavo de Carvalho faz pensar qual é a principal estratégia de comunicação do governo Bolsonaro, que é a escolha de um inimigo e o descredenciamento de nossas instituições, de nossa democracia. É assim que Bolsonaro faz política, tendo inimigos e desconstruindo as nossas instituições. Ele não sabe fazer de outra forma e não fará de outra forma. Ele usa a mesma tática que o Olavo de Carvalho usa para falar dos seus inimigos. Basta acompanhar o Olavo de Carvalho nas redes sociais, por exemplo, que você vai ver como ele xinga todo mundo, o número de palavrões em cada um dos seus textos. Isso mostra a pouca capacidade de diálogo, a pouca capacidade de fazer política do mentor do presidente e, consequência, do próprio presidente. O Antônio, o Antônio apareceu aí, será que está ouvindo agora? Eu estou ouvindo, vocês conseguem me ouvir? Agora você está no ar. Boa noite, obrigado. Estou feliz, viu? Se eu não entra aí, eu ia ficar triste. Boa noite, Malco. Boa noite, Júlio. Boa noite, Carlão. Boa noite. Boa noite. Mal, então o Antônio daqui a pouco participa com a gente, deixa ele se ajeitar aí. Olha só, eu vejo, e eu queria que você pudesse nos ajudar aqui, o seguinte: existe algo de parecido na essência, é claro que da condução, na verdade, da condução da política do Lula e do Bolsonaro, e eu vou te explicar por quê, da minha pergunta. Porque eu tenho o entendimento que o Lula fez um governo com bastante do seu jeitão. E, felizmente, a gente teve um grande governo, porque tinha bases populares, tinha bases
em atender a população, principalmente a mais pobre. A história toda do Lula mostra isso. Eu acho que hoje a gente tem um governo, um presidente que faz isso também. É muito pessoal o que ele faz. Infelizmente, difere nas bases, né? E aí, talvez isso também é um pouco do que... isso pode responder um pouco de certa popularidade que o Bolsonaro ainda tem, mesmo com todas as besteiras que ele faz, porque, no meu ponto de vista, se isso fizer sentido, ele, ao contrário, se ele tivesse mais certo as coisas, ele poderia ser tão popular quanto o Lula foi, porque ele fala com as pessoas, na minha opinião. Ele fala com as pessoas como o Lula falou. Só que, como o Lula tinha resultado, falava inteligentemente e tal, ele, claro, conseguiu aquilo tudo que a gente sabe de popularidade, inclusive, que até hoje tem. E o Bolsonaro vem caindo, mas não, na minha opinião, tão fortemente como ele merecia, entre aspas, e o merecer aqui é só uma questão de tanta besteira que ele faz. Faz algum sentido esse meu raciocínio? Não sei se se você conseguiu entender. Malco está fora. Será que ele não ouviu? Parou ele. Antônio. Estou aqui. Será que ele está... Júlio está aí? Ok. O Malco parou. Hoje nós estamos com... Hoje não está. Hoje está fácil a vida, não, isso. Deu uma travada. Ele está fora. Não, ele já falou que deu uma travada aí. Aqui, todo mundo. Ele saiu. O Carlão, primeiro é importante, acho que eu vi um pouquinho do início aí da fala de vocês. Você relembrou um pouco, o Júlio falou um pouco do que o Malco representa, né? O Malco é um grande cientista político, professor, né? Ele tem dado entrevistas aos meios de comunicação. Recentemente deu entrevista na Globo, fez uma análise interessante, os jornais, enfim, de grande circulação no estado. Então é um grande cientista político. Essa live ela é muito importante para a reflexão do momento, e acho que se a gente não conseguir hoje ter um bate-papo conforme a gente queria, a gente remarcar talvez com mais, né, com um pouco mais de organização. Pedir desculpa, porque a gente teve um problema na internet, na verdade, e aí foi uma loucura para poder resolver aqui. Estou atrasado, mas deu tudo certo. Vamos lá, vamos ver. Até que ele... Tá ok aqui, voltou. Voltou? Você conseguiu ouvir, Malco, um pouco do que o Carlão falou? Sim, eu vi. A ideia da popularidade, né, para a gente comparar de Lula com os outros, né? Carlão, a gente tem que pensar historicamente, na sua área como professor de história. Eu acho que a gente tem aí... Não é matemática que você dá aula, né? Eu sou professor de matemática. Matemática. A gente tem que pensar historicamente que a gente vem de uma sequência de presidentes bastante diferentes e com uma relação de popularidade distinta. O primeiro, Fernando Collor, com uma popularidade muito baixa desde o início do governo, quando ele opta por fazer o confisco da poupança, né, acaba levando o impeachment. Depois nós tivemos dois presidentes com uma alta taxa de popularidade. Henrique Cardoso e depois Lula. Os dois por 2 mandatos, né? O Lula com a popularidade ainda maior no segundo mandato que do primeiro, e faz como sucessão a Dilma. A Dilma já tem um primeiro mandato com problema de popularidade e no segundo mandato esse problema se agrava muito. Ela vai chegar num patamar de 15% de popularidade, ou seja, só 15% dos brasileiros avaliavam o governo dela como ótimo e bom. Bolsonaro tem 28% hoje, no último Datafolha. Já é um número bastante baixo para o presidente de primeiro mandato. Então, vamos lá. Bolsonaro tem a pior popularidade entre os primeiros mandatos dos presidentes, com exceção do Collor, que foi logo depois do confisco da poupança e foi impeachmentado. O que se explica isso, né?
a falta de habilidade política. Collor não tinha habilidade política. Fernando Henrique tinha muita habilidade política, Lula também tinha muita habilidade política, Temer tinha habilidade política e herdou uma popularidade negativa do governo Dilma e conseguiu trabalhar um pouco essa popularidade, garantindo a capacidade de seguir no mandato, mesmo acusado de crimes gravíssimos durante o exercício do mandato, e depois Bolsonaro, que agora vem com o mesmo problema que Collor teve e que Dilma teve. Em outras palavras, na política, quem não sabe fazer política tem muita dificuldade de implementação de políticas públicas e, por consequência, de manter uma satisfação dos eleitores. Esse é o caminho de Collor, esse é o caminho de Dilma, e, ao que tudo indica, Bolsonaro também segue a mesma trilha. Uma trilha ruim para a biografia dessas pessoas e, pior ainda, para nós brasileiros, que ficamos vendo presidentes eleitos pelo voto popular, mas que não têm legitimidade ou habilidade para terminar os seus mandatos. Então, a negação da política tentada implementar aí para o Bolsonaro serviu para ele se eleger, mas não está dando conta de se manter no governo com a popularidade, com uma certa popularidade, não é isso? A negação da política, então, não dá certo para fazer política, negando a política, né? Não há dúvida que a solução dos problemas políticos deve emergir da política. Mas por quê? Porque política não é conflito. Política é negociação. Política é conciliação de interesses. Política é convencimento. E há uma coisa muito importante quando a gente fala em orçamento público, porque, ao gerir um orçamento, cabe ao governante fazer escolhas de qual grupo deve receber políticas públicas e qual grupo vai receber políticas públicas. Essa decisão, ela passa de um de convencimento daquele grupo preterido que ele compreenda que é necessário, que essa vez ele não é prioridade e que ele pode vir a ser a prioridade no futuro próximo. E isso Bolsonaro não deu conta de fazer. Ô Malcolm, primeiro, boa noite e te agradecer de novo aí, né? A gente já teve brilhantes experiências com você há alguns anos nas nossas jornadas de formação política, que você deve lembrar bem. Você ajudou a gente a encerrar brilhantemente uma atividade que a gente fez, então, assim, foi muito bacana. A gente te tem como uma referência, e aí a gente está vendo aí os diversos comentários de ex-alunos, pessoas que conhecem a sua caminhada. Pode continuar, que nós estamos te ouvindo. Está falhando, Antônio. Antônio, pode continuar, que nós estamos te ouvindo. Caiu de novo. Pois é, Malcolm. Não chegou o áudio aqui. Você está me ouvindo, né? Oi? Chegou Oi? aí? O Malcolm, você está me ouvindo? Júlio, você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo, Carlão. E o Malcolm, está me ouvindo? Agora Hoje sim. Agora tá. O Antônio caiu de novo. Começou, mas caiu de novo. O Malcolm, a saída do Sérgio Moro representa... Na verdade, você iniciou dizendo o seguinte, que isso ocorreu mesmo, né? O Bolsonaro se elegeu numa plataforma de contra a corrupção, de combate à corrupção, de negação da política, inclusive, e tal. E a ida do Sérgio Moro, que representava esse combate à corrupção, né, a saída, então, isso contribuiu e tal para o governo dele, de certa forma. A saída do Sérgio Moro já fez com que ele tente se realinhar, pensar diferente, fazer algo diferente, ou ele, apesar de que tem só 3, 4 dias, né? Mas aí já tinha o Mandetta também, que saiu, que já estava tomando outros rumos do governo.
já tem feito, o que a gente tem visto dele tentar uma conversa com o Centrão e tal, já é uma mudança, e, de certa forma, se ele conseguir fazer essa mudança, será que ele consegue se reerguer enquanto governante, ou ele, até pelo seu instinto pessoal, pelo seu jeitão, ele não vai conseguir fazer, ele vai seguir naquele mesmo jeito que ele fazia quando ele estava em campanha, que, no meu ponto de vista, passou a campanha, ele tomou posse e continuou como se ele estivesse fazendo campanha, ele não mudou, né? Ele não deixou de ser o Bolsonaro candidato depois que se elegeu. Mas, por fim, a saída do Moro pode realmente ser, assim, abater profundamente no governo dele ou não? Sem dúvida que sim. Né? Não só pela saída, mas da forma da saída. Nenhum inimigo do Bolsonaro, alguém que tinha como convicção o ele não, né, que podia escolher qualquer candidato menos Bolsonaro, podia esperar que viesse de um aliado de primeira hora, igual o Sérgio Moro, e com a estatura e a credibilidade que o ex-ministro tinha, a sair atacando daquela maneira. Não há dúvidas que o estrago que Sérgio Moro faz no governo é muito grande. E mais do que ele coloca munição para os órgãos de controle, para o Supremo Tribunal Federal, para a Procuradoria-Geral da República, abrir processos de investigação contra o presidente, o colocando, então, cada vez mais na defensiva. Sem contar o papel cínico que Sérgio Moro tem no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro nunca foi o governo de um homem só. Era um governo que tinha 3 pessoas. De um lado, um pilar era o próprio presidente, com os generais e o grupo ideológico. De outro lado, o pilar formado por Paulo Guedes e o núcleo econômico. E, de outro lado, o terceiro pé deste tripé era de Sérgio Moro, com a questão do combate à corrupção e à criminalidade. Quando a gente tem 3 pés, quando você tira um, o banco não para mais em pé. Não existe banco que tem 2 pés só, tem 3 ou tem 4. Bolsonaro, então, era um banco que tinha um tripé. E com a saída de Sérgio Moro, o tripé foi muito abalado. Bolsonaro, inclusive, muda sua estratégia nos últimos tempos. Ele que tinha o Congresso e o Centrão como inimigo, passa agora a sinalizar um maior relacionamento com este grupo, buscando a proteção do mandato, buscando a eventual interrupção de um processo de impeachment que possa ser apreciado na casa. O dano criado pela saída do Sérgio Moro é irreparável. O governo Bolsonaro tem 2 caminhos, antes e depois de Sérgio Moro. Ele pode até, muito remotamente, na minha opinião, conseguir terminar o seu mandato. Na minha opinião, ele não termina. Agora, a forma como ele veio conduzindo o país, de 1º de janeiro de 2019 até o mês de abril de 2020, será muito diferente da agora para frente. Para continuar o mandato, ele tem que ter todos os seus esforços para agradar o legislativo. Aquele mesmo legislativo que ele colocava como grande câncer da nação até 30 dias atrás. A grande questão é porque a estratégia do Bolsonaro foi agora, na última semana, mesmo a estratégia por Dilma Rousseff, a estratégia de Dilma. Sabendo que vinha perdendo popularidade, sabendo que vinha perdendo espaço na política, tentou compor com o Centrão para poder manter o seu mandato. E o inimigo que vira amigo de última hora, ele tem muita pouca fidelidade a você. E Bolsonaro ainda só maior do que Dilma. Dilma é um urso para os Bolsonaro, da pandemia, não tem espaço para novos investimentos, nem em 2020, nem em 2021. Ou seja, o orçamento da República já está comprometido com os gastos que ele terá
para manter a estrutura de saúde e alguma condição econômica brasileiros. Ou seja, não vai sobrar nada para o Congresso, não vai sobrar nada para o Centrão. E isso faz, então, com que Bolsonaro fique cada vez mais fraco. A Ana coloca uma pergunta aqui, se Moro sai fortalecido como um possível nome do chamado centro da Rede Globo ou enfraquecido somado à perda das bolsonaristas. E, Ana, eu não tenho dúvida. Moro hoje representa muito mais a direita do que Bolsonaro. A direita tolera Bolsonaro porque ele era o anti-Lula. Agora, um anti-Lula mais centrado, com mais foco no combate à corrupção, é o que a direita era. Então está muito fácil de tirar este lugar de Bolsonaro. E hoje Moro está ocupando esse lugar. Vamos pensar na dança das cadeiras. Enquanto o Bolsonaro tirou o lugar do PSDB de ser o partido anti-Lula, isso ficou representado na figura da eleição como sendo o candidato capaz de tirar o PT do poder. Hoje, essa bandeira está passando para as mãos de Sérgio Moro. Vai depender, o sucesso de 2022 não está certo. O juiz vai ter que ficar muito tempo com chuva, mantendo a sua popularidade. Agora, hoje, a popularidade de Moro é maior do que a de Bolsonaro. E com uma tendência, né? Bolsonaro tende a perder popularidade a cada nova estatística de mortos nesse país, causado pela pandemia, enquanto Moro é reservado no sofá da sua casa, assistindo de camarote o desgaste do presidente. E, se necessário, ele pode ir falar com imprensa, órgãos de controle, tudo aquilo que ele anunciou na coletiva, ou seja, ele é um destruidor do governo Bolsonaro neste momento. O Malcolm, Júlio e Carlão, o Moro ele foi um agente extremamente importante na eleição de Bolsonaro. Foi um agente importante na condução do impeachment da Dilma, na minha avaliação, depois na eleição do Bolsonaro, quando cria a situação da prisão do Lula. E agora ele novamente dá um golpe duríssimo no Bolsonaro, né? Eu ouvi a sua análise e concordo perfeitamente com ela. O estrago é muito grande da saída dele. Agora eu queria te fazer uma pergunta, Malcolm. Qual o tamanho do Moro? O que mais ele daria conta de fazer? Porque é muito grande o que ele fez até aqui, né? Ele conduz o Jair Bolsonaro à presidência quando consegue tirar o Lula do cenário, né? E não tira só da disputa eleitoral, tira o Lula das ruas, tira o Lula de cima do palanque, o que é extremamente importante para a eleição do Bolsonaro. E agora dá esse golpe duríssimo. O que mais, na sua opinião, ele poderia fazer? Qual que é o tamanho de fato do Moro? O que tem razão é a gente pensar o seguinte, né? Um político ele vive de duas coisas, de reputação e de voto. Né? Então, o político tem que ter reputação, um político tem que ter voto. Moro só tem reputação neste momento. E Bolsonaro tem voto. Então, esse é o debate que nós vamos enfrentar agora para frente. O quanto que a reputação do Moro pode ser transformada em voto e o quanto que Bolsonaro está perdendo da sua reputação e mantendo do seu voto. Esse é o debate que a gente vai enfrentar agora até 2022 no campo da direita. E no campo da esquerda, o debate é qual é a liderança esquerda que será capaz de enfrentar esse outro lado, que hoje é mais forte. Não podemos ter a ilusão de achar que o enfraquecimento de Bolsonaro recupera o espaço da esquerda. A esquerda continua sendo minoria neste país, resultado que já vem desde 2014, logo depois da eleição do presidente Dilma. Como algo. E hoje, quem que são os nomes da esquerda? Porque assim, a esquerda ela saiu enfraquecida nas últimas eleições. Né? Se a gente for pegar o tamanho da esquerda, inclusive nas prefeituras, né? Quantidade de deputados, no legislativo, a esquerda saiu enfraquecida. Hoje,
né, com esse novo cenário, quem que são as lideranças de esquerda, ou os partidos de esquerda que podem fazer algum tipo de enfrentamento ao governo Bolsonaro? Eu vou ver se eu entendi a pergunta, tá? Vou responder de maneira genérica, se estiver errado você me fala. Mas dentro do campo da esquerda, né, o grande problema é que não há uma liderança estabelecida e com credibilidade para fazer o debate nacional hoje. Então, um dos grandes problemas na figura do Lula é porque a sua importância como uma figura central da esquerda brasileira por tanto tempo, com a saída de cena, e Lula saiu de cena, nós temos que ter a clareza disso, Lula não volta a ser candidato, né, com a sua idade e com a punição que ele já tem. Então, ele pode ficar solto, mas não será um ator político capaz de disputar voto. Ele pode mobilizar uma força, mas uma força que não é mais capaz de, igual ele fez com Dilma, que para onde que ele apontar, vai seguir a maioria do eleitorado, ou seja, nós precisamos de candidatos com luz e progresso. E hoje a esquerda tem uma carência desse candidato. Haddad tem um perfil um pouco distante da expectativa da população brasileira. Flávio Dino é uma promessa, mas ainda é uma promessa. Sai do Maranhão, do estado pequeno, com pouca penetração no sul e no sudeste, para disputar o impacto. Ou seja, a lacuna, a esquerda está numa avenida, mas ainda tem uma avenida aberta para ela, mas ainda não tem um carro para transitar nela. Agora, o problema, depois de tudo que aconteceu e toda a campanha feita contra a esquerda nos últimos tempos, ela ainda está mais estreita. O espaço disputado pela esquerda não é o mesmo que era alguns anos atrás. E isso traz a dificuldade de construção de um novo nome. Malco, na sua opinião, e dos colegas aí, do Carlão e do Júlio, agora do ponto de vista jurídico, o Moro, ele é juiz criminal. Então, assim, naquela entrevista dele, que muita gente chamou de delação premiada, e tem cara de delação premiada mesmo, né, porque ele elenca ali os crimes, né, ele dá a pitadinha do crime, né, ele dá a pitadinha de um crime, uma pitadinha do outro crime, uma pitadinha de outro crime. Na sua opinião, Malco, você acha que ele vai só ameaçar, ou ele vai, de fato, construir as bases para o impeachment do Bolsonaro? Porque se com o inquérito aberto no Supremo, e hoje eu vi o Gilmar Mendes falando que querem trabalhar para ter isso em 120 dias, no máximo, concluído, até antes da saída do decano, do Celso de Mello. Então, assim, você acha que ele vai levar a esse inquérito as provas dos crimes que ele elencou naquela delação, entrevista, delação premiada dele? Você acha que ele vai ter coragem de fazer isso? Então, não há dúvidas que a pandemia dá uma certa proteção para o presidente, né? Se tivesse uma situação normal, não tivesse sobre essa situação, por mais que ela deteriore a imagem dele, as pessoas pensam, e as pessoas responsáveis nesse país, aqueles que não querem o poder a qualquer preço, que um processo de impeachment neste momento, principalmente no seu início, antes do afastamento do presidente, ou seja, antes da primeira ação, ele é imobilizador do governo. E um governo imobilizado neste momento, a estrutura pode ser caótica. E a oposição tem o medo de ser responsabilizado pelas mortes. As mortes que hoje ficam na presidência de poder, uma vez elevado durante a pandemia, esse ônus de ir para a oposição. Então, o custo pode ser muito alto neste momento. Isso dá uma certa proteção para o presidente. Agora, não há dúvida que um processo de impeachment não começa à noite. E esses processos que estão sendo apresentados essa semana vão maturando. E nós sabemos também que o Covid tem um ciclo, né? Nós estamos chegando no seu pico e depois no seu descenso. E a partir do descenso, eu não tenho dúvidas, que começa a tramitar com mais tranquilidade ou talvez com mais agilidade dentro do legislativo. Eu acho que o Bolsonaro terá tempos difíceis pela frente. Mas, na sua opinião, Malco, o Moro vai até onde nisso? Você acha que ele aprofunda e apresenta as provas que ele fala que tem nesse inquérito aberto ou não? Nós já vimos Moro em outros momentos ter muito mais convicção do que prova, né?
Eu não sei se a gente vai na mesma direção. Agora, mesmo tendo mais convicção do que prova, ele conseguiu tirar do processo eleitoral um dos principais líderes desse país. Um líder que tinha um capital político muito maior que o atual presidente neste momento. Um líder que tinha uma relação com o legislativo melhor do que o atual presidente. Um líder que tinha uma relação com a imprensa melhor do que o atual presidente. Então, essa reputação de Moro foi capaz de fazer um estrago na reputação do presidente Lula. E eu acho que ela pode ser novamente capaz de fazer esse mesmo estrago na questão em Bolsonaro. Moro se mostra como alguém frio, alguém calculista, alguém acostumado a pensar nos atos que compõem o processo jurídico e sabe a segurança das acusações que ele fez. Eu não acho que ele age de maneira emocional igual age o presidente. Então, uma briga entre a razão e a emoção, normalmente, a razão costuma sair mais forte. Então, Bolsonaro pode sair muito focado no enfrentamento de um inimigo igual o Sérgio Moro. E os dois hoje são inimigos. O Malcolm, em julho do ano passado, o Bolsonaro ele falou, né, em alto e bom som, que ele queria um ministro, um novo ministro, ele indicaria um ministro do Supremo extremamente evangélico. Ele fala isso abertamente. Eu quero um ministro do Supremo extremamente evangélico. Terrivelmente evangélico. Terrivelmente evangélico. Eu acho, minha opinião, eu queria que você comentasse, que ele já estava namorando o André Mendonça, que foi hoje nomeado ministro da Justiça, para o cargo. Porque o André Mendonça, ele é pastor, né? Ele é pastor, ele é pastor de uma igreja, né, evangélica, e eu acho que lá em julho o Sérgio Moro ele já havia se decepcionado ali, já viu que a coisa para ele ele não seria indicado, né? Porque assim, a gente sabe que queria ir para o Supremo, né? O sonho dele é ir para o Supremo. Então ali já começou a minar. Né? Você acha que essa opinião, né, essa posição do Bolsonaro de escolher um amigo dele, você acha que ali já começou a romper esse acordo entre Bolsonaro e Moro? Ou você acha que desde o início do mandato do Bolsonaro a coisa já começou a azedar, né? O Bolsonaro e o Moro, já desde o início do mandato, eles já começaram o Bolsonaro viu o Moro já como adversário lá no início? A grande aposta de Moro, né, para ir para o STF, ela já era uma aposta que teria resistência, porque o Moro nunca foi querido pelo Legislativo. Na verdade, o Legislativo nunca gostou de Moro pela forma como ele lida com os parlamentares. A superioridade que o juiz acha que tem sobre a política sempre trouxe muita antipatia pelo juiz do ponto de vista dos legisladores. É claro que para fora todos falam que gostavam dele, que respeitam ele, mas na prática Moro era muito malquisto entre os parlamentares. Somado a isso, né, a gente tem que pensar que Moro, neste momento, é muito maior do que o STF. Ele, no STF, ele é só mais um ou o mais novo entre os 11 ministros. Agora, ele pode ser hoje um potencial candidato da República. Então, Moro hoje não disputa mais a vaga do STF. Moro tem disputado a possibilidade de uma construção política para isso. Então, Bolsonaro não vai indicar Moro, pode indicar uma outra pessoa. Ele terá direito, se terminar o seu mandato, a fazer 2 indicações para o STF. Agora, certamente, a cadeira que o Moro quer não é mais uma cadeira do STF. O Moro quer hoje a cadeira da presidência da República. Perfeito. Carlão, Júlio e Mal, queria aproveitar e pedir desculpa para as pessoas. A gente está tendo algumas dificuldades aí de
de sinal, mas está muito bacana, estou acompanhando aqui os comentários, né? Queria até mandar um abraço para a professora Laurita, que falou que ia fazer de tudo para chegar e ver, porque gosta muito das análises do Malco, e eu aproveito de novo para agradecer. Aquela hora eu comecei a agradecer, saí, voltei, então eu quero te agradecer, viu, Malco, pela presteza e por estar fazendo esse debate com a gente aqui. É muito bom te ouvir. Eu queria que você pudesse, Malco, se você pudesse falar agora do caminho político do Bolsonaro. O que vai dar esse Aliança Brasil? Ele fica no Aliança Brasil, não fica? Ele vai conseguir montar esse partido, na sua opinião? O que vai dar dele do ponto de vista partidário? Bom, eu vou outra reunião agora, Antônio, então eu vou falando e vou me despedindo de vocês. Tá. A gente tem que pensar o seguinte, né? A Aliança Brasil é um projeto não concretizado. Ele não conseguiu se viabilizar para 2020 e dificilmente consegue se viabilizar para 2022. A construção de um partido no país tem uma série de ritos que não são fáceis de ser resolvidos. E antes do Aliança, tem mais 32 disso no TSE para serem apreciados de criação de novos partidos. E não é porque é a vontade do presidente que isso tem que ser seguido. É bom lembrar que a lei tem o princípio da impessoalidade, como Antônio Carlos sabe bem como advogado. Então, a prioridade e a vontade do presidente de montar um novo partido não é garantida a sua existência. Também que partido vale muito ainda mais para lideranças igual ao Bolsonaro. Então, ele não terá o menor problema se, na época da eleição, ele tivesse em partido, fazer um escolhido qualquer para poder disputar um novo pleito, caso seja possível, caso ele não esteja inelegível dos crimes que podem ser julgados a partir das denúncias. Não só agora, mas tem a denúncia de rachadinha, de fake news, de envolvimento com as milícias, outras coisas que rondam, não só ele, mas também a sua família. Ok, Malco, você já tinha falado do seu tempo, então a gente vai te agradecer a sua participação, né, e dizer que a gente vai, de acordo com a sua agenda, quando você puder, a gente retomar e conversar mais um pouco, viu? Fica muito feliz de você atender o nosso convite. Travou, falar com vocês, valeu demais, estamos à disposição aí, sucesso na vida e fique em casa. Muito obrigado, Malco. Mais. Isso. Carlos, é sempre muito bom, Júlio, ouvir as análises do Malcolm, porque ele é muito sistemático, né? E muito preciso e pontual nas definições. E isso é muito bom. A gente tem o costume, principalmente quem tem uma retórica maior, que tem um discurso um pouco mais... que está acostumado a discursar como nós, a gente acaba falando muito, tal, e o Malco tem uma característica extremamente interessante, que ele define com rapidez, com poucas palavras, e é muito bom ouvi-lo. Agora, ele fez eu queria, se vocês toparem de conversar mais um pouquinho aí, mandar um abraço para o Adilson Franco, né, Carlão? Tá aí o Adilson. Um abraço, Adilson. Ele falou uma coisa interessante, ele disse assim, Bolsonaro tem voto, Moro tem prestígio. E aliado a essa questão, para o lado do Bolsonaro, nós podemos dizer o seguinte, que ele perde voto a cada dia, correto? Ele vai perdendo voto, e vai perdendo avaliação, cada passo que ele dá, cada dia de governo, cada vez que ele fala, ele complica a situação dele do ponto de vista de aprovação, que reflete na questão eleitoral. Ainda tem a pandemia, que contribui para a questão econômica, economia. Isso. Tudo vai piorando. Então, a tendência é ele ir perdendo votos. Agora, eu não sei se foi com você que eu falei isso, ou com o Júlio hoje, aí você tem do outro lado o Moro, que tem muito prestígio, que tem uma imagem construída ao longo desses anos aí, mas que quem conhece de fato o Moro sabe que ele não é isso. Ele não é isso.
a imagem que ele construiu. O Moro ele não respeita a lei. Então, quem entende um pouquinho da questão jurídica, por exemplo, né, não consegue defender o Moro. Ele rasgou a lei da magistratura. Né? Ele desrespeitou em diversos momentos a Constituição enquanto juiz, assumiu isso publicamente. Então, quem tem um pouquinho de capacidade de raciocínio do ponto de vista jurídico, enfim, sabe que ele não é isso que está aí. Então, assim, o que eles vão tentar, na minha opinião, fazer daqui para frente? Eles vão tentar construir essa passagem do Moro simbólico, né, do Moro imagem para o Moro político, e será que eles vão conseguir fazer isso, na opinião de vocês? Eu acho muito difícil. Né? Eu acho muito difícil fazer com que o Moro se complete, porque ele precisa, conforme o Malco falou, precisa de quê agora? Ele precisa de voto, não é isso? Ele tem... Quem vai receber o Moro? Na verdade, assim, para onde que o Moro vai? Vai para o centro? Ele vai para o centro? Não, ele vai para a esquerda, ele vai para a direita. Quem que vai quem que vai conversar com ele, né, Júlio? Quem que vai dialogar com ele? Outro dia eu vi alguém, não sei se foi aquele cara que apresenta o da coisa da Band News lá, como é que ele chama? Reinaldo Azevedo. Reinaldo Azevedo. Ele falou assim, quem que vai ter coragem de conversar com o Moro? Né? Quem que vai sentar com o Moro numa mesa, Júlio, para conversar de composição política, por exemplo? Né? Quem que vai confiar no Moro? Então, assim, essa imagem que o Malco falou, negativa que ele tem no Congresso, né, e de fato ele tem, as pessoas falavam dele por medo dele, da Lava Jato, e falavam bem dele, e falavam bem por causa da opinião pública também, mas no fundo, a nata dos parlamentares não gostam do Moro. Então, para onde que ele vai para construir, na sua opinião, Carlão e Júlio, para onde que ele vai para construir a base eleitoral dele? Né? Eu não vejo um caminho para ele. O detalhe agora, Antônio e Júlio, é que, na minha opinião, o Moro agora, ele está fora, o Malco já falou isso antes aqui, ele está fora dos problemas que um governo pode trazer. Né? Ele já tem uma imagem muito melhor avaliada que a imagem do Bolsonaro. A imagem dele é muito melhor que a do Bolsonaro. Né? E ele não vai ter mais desgaste de agora para frente. Né? O grande desafio dele, e como você está colocando, é transformar essa imagem dele numa candidatura para a próxima eleição e transformar isso em voto. Né? Olha, a gente vê claramente que a campanha eleitoral de 2022 começou sexta-feira, e mais do que isso, o horário político eleitoral de televisão começou na Globo sexta-feira. Sexta, sábado e domingo foram 3 dias de campanha eleitoral para o Sérgio Moro, a presidente de 2022. Se a Globo vai conseguir trazer resultado, é outra história. Mas o que eu percebo é o seguinte, a Globo, no decorrer do tempo, no decorrer da vida dela aí, do que eu consigo acompanhar, ela não importa com isso. A Globo, junto com o Sérgio Moro, foi o grande responsável pela eleição do Bolsonaro. Mas eu tenho a opinião que eles nunca quiseram eleger o Bolsonaro. O Bolsonaro, então, foi fruto, na minha opinião, de um trabalho feito pela Globo e pelo Moro, que deu resultado, algo que eles não gostaram. Mas o objetivo inicial, que era tirar a esquerda do poder, principalmente o Lula e o PT, aconteceu. E isso eles conseguiram. Agora, eu acho que eles vão seguir nessa linha de dar espaço para o Moro. A campanha de televisão, então, já começou, né, sexta-feira passada. Vai dar espaço para o Moro o tempo todo, até o momento que eles perceberem que é possível continuar ou que não. Mas isso tudo pode fazer do Moro um possível candidato, sim, grande candidato. Aliás, ele já é um grande candidato, na minha opinião. Né? Agora, se ele vai conseguir chegar à eleição, ou chegar próximo, ou bater, porque eu não acredito, apesar de que o Bolsonaro só joga o leite, o balde, né, de leite fora, ele nunca está enchendo o balde. Ele não deixa o balde encher, né? Ele deixa o balde encher, não, ele está sempre jogando fora.
Mas, por outro lado, o bolsonarismo, que representa aí talvez um pouco mais de 20% da população, não importa com Moro, não importa com Centrão, eles não querem nem saber. Eu comecei a falar um pouco disso, né, mas conversar com o Malco é uma coisa, é mais difícil, né, cara? O Malco é um cara fenomenal, né? Então, eu tentei conversar um pouco disso com ele, não consegui. Ele também a gente estava com dificuldade de ouvir e tal, da internet e tal. Mas eu pincelei um pouco disso, dizendo o seguinte para ele. Queria que ele analisasse isso um pouco. Olha só, a relação do Bolsonaro com os bolsonaristas é uma relação pessoal, que nada tem a ver com Lava Jato, com Centrão. O Bolsonaro pode fazer o acordo que ele quiser com o Centrão lá para ter os 144 votos dele para não ter impeachment, que o bolsonarismo vai continuar do mesmo jeito, né? Esse bolsonarismo... Aliás, vai falar que é necessário, né? Aliás, eles vão falar que é necessário. E com outro detalhe, aí você coloca algumas coisas aí, algumas pitadas aí. Porque, na verdade, é o seguinte, isso faz a eleição de 2022? Não faz. Não faz a eleição de 2022. 20 e poucos % do eleitorado bolsonarista, ou 20, que seja 15, ou de 15 a 30, não faz a eleição de 2022. Né? Aí, então, olha só, talvez nesse momento, e só nesse momento, a Globo tenha a oportunidade, junto com a elite aí, que eu continuo, independente da minha filiação partidária, continuo ferrenhamente sendo crítico, a Globo, então, e essa elite tem a oportunidade de colocar um candidato numa cunha entre uma esquerda e uma direita, coisa que nunca houve. É algo diferente também, na minha opinião. Porque, na verdade, quando começou Lava Jato, Globo, para derrubar o PT, eles não tinham nem quem eles se colocavam. Talvez o PSDB serviria ali naquele momento, porque seria um retorno ali do que eles já tinham e eram satisfeitos, né? De certa forma. Mas não tinha nada especificamente. E não tinha também, eles não tinham como construir um racha. Agora eles têm como construir um racha entre o bolsonarismo e a esquerda e tentar entrar com esse terceiro nome, que nesse momento, na minha opinião, é o Moro, mas que pode ser descartado. Apesar de que, se descartar, dificilmente conseguirá um outro nome, né? Mas é isso, Carlão. A Globo já faz isso. Eu lembro, Antônio Carlos, vocês também. A Globo fez isso com a Rosiana Sarney. Não sei se vocês lembram. A Globo fez isso com a Rosiana Sarney na época de Fernando Henrique. A Rosiana Sarney era candidata da Globo por causa do Sarney. Sarney e Globo são parceiros, né? E aí a Globo fritou no final das contas a Rosiana e fez a opção pelo Fernando Henrique. Então, assim, eu acho que o Moro também não corre esse risco de se lançar cedo demais e depois se lançar cedo demais e tá esquentando lugar para alguém lá na frente. E eu não sei, né, Júlio, se o Moro... Porque o Bolsonaro, ele tem uma relação com os parlamentares, está tentando mudá-la agora, mas muito parecida com essa relação do Moro. Ele sempre foi do baixo clero, né? Ele nunca construiu relações, ele sempre foi de enfrentamento, né? Ele nunca foi conciliador, é o perfil dele. E o Moro, ele vem com um perfil também, com uma aceitação com esse parlamento, com o Congresso, enfim, com esse, digamos assim, com os políticos que gravitam, né? Porque não é só quem tem mandato, porque se pegar o Roberto Jefferson, por exemplo, ele não tem mandato, mas é uma liderança que gravita e é tão importante que o Bolsonaro foi lá buscar ele, né? Essas lideranças que eu simbolizo aqui pelo Roberto Jefferson, mas não pelo que ele representa do ponto de vista negativo. Eu estou pegando a representação do político enquanto articulador, enquanto costura,
né? O Moro, assim como o Bolsonaro, tem essa dificuldade. Vocês concordam? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ele não tem esses articuladores e não consegue construir com esses articuladores, porque esses articuladores não confiam no Moro, assim como não confiam no Bolsonaro. Pode ver que ele tem que buscar os piores, né? Ó, pra você ver, o Bolsonaro foi buscar os piores, Júlio. Não, mas tem um detalhe, Antônio e Júlio, que é o seguinte: boa parte dos bolsonaristas nem nunca ouviu falar em Roberto Jefferson. Porque boa parte dos bolsonaristas só despertaram para tratar de política e falar de política de 2 anos para cá, quando o Bolsonaro passou a representá-los. Boa parte deles. E com detalhes, eles estão dormindo nesse momento, boa parte deles. Eles nem sabem o que está acontecendo. Eles não querem nem falar disso mais em grupos de rede social, que hoje é o que a gente está mais falando, porque na rua a gente não consegue mais falar, porque a gente está isolado de certa forma. Então, os bolsonaristas, para o bolsonarismo, o Roberto Jefferson não tem nenhum problema, né? O Roberto Jefferson, que historicamente a gente sabe que é um dos caras mais corruptos desse país, né? Para o bolsonarismo, ele não tem nenhum problema, ninguém nem sabe quem é ele e vai continuar do mesmo jeito. Aqui, eu não vou sair, não, eu só vou pedir eu vou só colocar no... Mas acho que a gente pode encerrar, mas se vocês quiserem um minutinho, eu volto, eu acho que está bacana a nossa conversa, se vocês quiserem falar mais um pouco, até porque eu queria conversar um pouco sobre a pandemia. Hoje foram 474 mortos, um recorde no Brasil, e eu tenho opinião hoje um pouco distinta do que eu tinha uns dias atrás. Eu andei hoje no centro de Betim, fui fazer algumas coisas que são fundamentais, e eu vi que a maioria das pessoas estava usando máscara, e isso me deixou muito satisfeito. Mas eu acho que a gente precisa conversar um pouco mais sobre isso, e se não for agora, talvez amanhã e tal. Talvez a gente retomar amanhã. Aqui, já se você concordar e o Júlio também da gente encerrar, aqui, em relação à pandemia, o Bolsonaro falou assim agora há pouco, ó, quando perguntaram para ele do recorde, ele disse assim, ó, e daí? Lamento, o que quer que eu faça? Foi a fala do Bolsonaro, que está estampada aqui em todos os jornais. Está no Jornal Tempo, está na Folha de São Paulo, e por aí vai. É a fala do presidente. E daí, o que eu tenho com isso? Tipo assim, né? O Carlão e Júlio, então podemos fazer assim, Carlão? Ok, eu tô com muito problema aqui, você não sabe a dificuldade que eu tô para manter aqui, tá tudo muito difícil. O próximo telefone já está descarregando, tem 3% aqui. Então vamos marcar sobre o coronavírus. Eu acho que no Dia do Trabalhador a gente tinha que fazer uma live dia primeiro. Vamos fazer. E agradecer, né, Carlão? Todo mundo, né, Júlio? Agradecer a Laurita, o Adilson, a Inhana, quem mais aí participou com a gente? Lembra aí, Júlio? Lembra aí, Carlão? Valdirene, Maguila, André Diniz, Alex Venâncio. Que bacana. E o Malco, né, cara? O Malco é maravilhoso, gente boa demais, muito bacana. Foi muito bacana. Um cara que está na Globo direto, que está na Itatiaia, que está nos principais meios de comunicação do Brasil, vim falar com a gente aqui, para a gente motivo de muita satisfação. Sim, e pedir desculpa, né, para as pessoas, Carlão, que hoje foi realmente um pouco tumultuado, mas não foi culpa da gente, né? Na nossa próxima live a gente vai estar um pouco mais organizado, né, para dar esse... Mas aí, como eu disse, é assim mesmo. Eu acho que foi muito positivo. A Catarina e o Marcelo também, Marcelo Chala Oliveira, não sei pronunciar o nome dele direito. Chala. E a nossa amiga Catarina Jabu, nossa amiga. Obrigado aí pela participação. Inhana, né? A Gabriela do Júlio. Obrigado aí pela participação. Deu audiência para nós aí, Daniela, Júlio. Um abraço então para todo mundo. Um abraço, Carlão. Obrigado, Júlio. Obrigado, Carlão. Boa noite para todo mundo. Falou, até mais.